O câncer de vesícula biliar é um tumor maligno que se desenvolve no aparelho digestivo, difícil de ser detectado e pouco divulgado. É por isso que este mês, o Fevereiro Verde, é voltado à conscientização da doença, que atinge menos de 10% da população mundial, mas bastante perigosa se descoberta no estágio mais avançado. De acordo com o cirurgião do aparelho digestivo e oncológico, Danton Correia, os sintomas do câncer de vesícula variam da fase inicial para a avançada. Normalmente ele sente uma dor ou desconforto na altura do estômago, um pouco mais para o lado direito. Pode apresentar também coloração amarelada dos olhos, da pele, uma coloração escura na urina e as fezes de coloração mais clara. Na maior parte das vezes ele também vai ter perdido peso. Esses sintomas são sintomas de uma doença mais avançada. Quando a doença é numa fase inicial, o paciente pode, inclusive, não sentir nada. Como o principal fator de risco para câncer de vesícula são as pedras na vesícula, muitos pacientes sentem sintomas relacionados à pedra e não ao câncer propriamente dito, né? Dr. Danton Correia explica que o paciente com pólipo na vesícula precisa ficar atento. Uma outra alteração também que está associada ao câncer de vesícula é a presença de pólipo dentro da vesícula. É um pólipo semelhante ao pólipo que surge no intestino, e quando esse pólipo cresce na vesícula, assim como no intestino ele pode se transformar num câncer, na vesícula também ele pode se transformar em câncer. Então, pacientes que têm pólipos, principalmente pólipos grandes, né, ou que estão aumentando de tamanho, ou devem ter a vesícula removida, ou se ainda não atingiu o tamanho onde a gente normalmente recomenda a remoção, que seria a partir de 1 centímetro, fazer um acompanhamento periódico para ver se esse pólipo não está chegando nesse tamanho, né? Não necessariamente a gente precise esperar chegar em 1 centímetro. Se a gente vê que em exames sucessivos o pólipo está cada vez maior, a gente já indica a remoção antes. Agora, a presença de pedras é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer na vesícula. A diferença entre câncer de vesícula e pedra na vesícula é que a pedra é um problema bem mais comum, né? O problema mais comum, inclusive, no consultório do cirurgião, né? A doença que o cirurgião mais trata são pedras na vesícula. Então, as pedras na vesícula surgem por uma série de motivos, né? Elas são mais frequentes em mulheres, principalmente mais obesas, que tenham tido muitos filhos a partir dos 40 anos de idade, mas pode também surgir em homens, e acontece basicamente por um imbalanço na composição da bile, né? A bile, ela é essa substância que o fígado produz, que ajuda na digestão de gorduras, e na composição da bile existem sais, existem decitinas, colesterol, e quando existe um imbalanço entre essas substâncias, as pedras se formam. Já o câncer de vesícula é um tumor mesmo que surge, né? Porque essas pedras, elas podem provocando uma inflamação, uma irritação crônica na parede da vesícula, e esse processo de dano e reparo, em algum momento a célula se transforma numa célula maligna, começa a crescer, e aí esse tumor ele pode ir destruindo tecidos vizinhos. Já fatores externos podem contribuir com a prevenção do câncer de vesícula biliar. Alimentação saudável e a prática de exercícios físicos são alguns deles. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi.